Muito bem, pessoal, estamos aí retornando para mais uma aula, na verdade é a quarta aula desta disciplina. Este é o Seminário Ágape de Educação Teológica e hoje, então, vamos finalizar esta disciplina chamada de Métodos de Interpretação da Bíblia, ok? Então, vamos caminhar lá. É o nosso curso de Teologia e a disciplina, então, é essa aí, Métodos de Interpretação da Bíblia. Então, vamos lá. O objetivo, como nós temos falado em cada aula, é identificar os principais métodos de interpretação da Bíblia. Entretanto, hoje vai ficar claro para nós um único método que nós devemos utilizar para interpretar corretamente a Bíblia. Então, esse é o objetivo. E hoje vamos, então, fechar com chave de ouro, se Deus quiser, mostrando que o método histórico-gramatical deve ter preferência em relação aos outros. Então, nessa aula 4, a gente vai continuar fazendo essa comparação que nós fizemos um pouquinho na aula 3, que é a comparação entre o método histórico-crítico e o método histórico-gramatical. Então, vamos aqui, nesta aula, finalizar comparando esses métodos para nós, então, chegarmos a uma conclusão óbvia como cristãos. Então, vamos iniciar falando sobre a chegada do iluminismo, que ocorreu, então, aí por volta do século XVII e século XVIII. O iluminismo, vocês vão ver que teve uma influência muito grande na metodologia de interpretação da Bíblia. E essa influência, infelizmente, foi negativa. E ela continua, ela perpetua essa influência negativa até os dias de hoje, infelizmente. Então, começa lá, por volta, meados do século XVII a século XVIII, porém, isso teve repercussão e nós vamos ver que até hoje nós temos essas influências. O iluminismo, que aconteceu na Europa, principalmente na França, e a ideia principal do iluminismo, como vocês veem aí, era a valorização da razão. Então, para os filósofos iluministas, o pensamento era a única luz capaz de iluminar as trevas que até então eles chamavam de regime anterior, antigo regime. Então, do século V ao século XV, mais ou menos, nós tivemos a questão da Idade Média, a idade que eles consideravam a Idade das Trevas, por tudo que aconteceu de negativo nesse período de 10 séculos, do século V ao século XV. Então, de repente, surgem esses filósofos aí no século XVI, século XVII, e eles começam, então, a desenvolver o pensamento da razão. O pensamento era a única luz de iluminar as trevas. Então, pelo pensamento, por esses filósofos, era possível, então, sair daquela era de trevas para uma era de luz. Então, o homem, através da razão, ele buscaria, então, o autoconhecimento, e esse autoconhecimento era suficiente, independente de Deus. Então, os filósofos que marcaram a época foram esses aí, René Descartes, Montesquieu, Voltaire, Jacques Rousseau, Denis Diderot e Adam Smith. Esses são os principais nomes aí do iluminismo, que com essa ideia, então, de que o autoconhecimento, que a razão, o pensamento humano poderia dominar, daí, então, essa influência do iluminismo. Então, chama-se iluminismo exatamente por causa dessa ideia da iluminação, segundo eles estavam saindo da Era das Trevas, de todo aquele período, então, da Idade Média, para um período de luz, onde a razão humana e o pensamento humano seria o centro para o autoconhecimento. Muito bem, características do iluminismo para nós entendermos tudo aquilo que nós vamos discutir hoje. Vejam só, o homem seria capaz de se autoconhecer sem Deus. Já começa aqui um problema sério. Então, tudo aquilo que foi ensinado desde os pais apostólicos,
e os pais da igreja, nos primeiros séculos, caem por terra, porque o homem não precisa mais de Deus. Tá? Ele seria capaz de autoconhecer sem Deus. No item 2, o homem não precisava da igreja. A igreja não era mais necessária, nem de outras fontes de revelação, a não ser a própria razão. Então, aqui é um problema seríssimo que o iluminismo está introduzindo como uma ideologia, como um pensamento que dominaria, então, a Europa e acabou dominando o mundo, e hoje nós somos influenciados ainda, principalmente os jovens, por esses pensamentos, tá, de que o homem não precisa da igreja. Daí, então, o grande afastamento de muitos jovens da igreja. Vocês vão observar que a maioria dos jovens que afastam-se da igreja estão relacionados a pensamentos que não são pensamentos cristãos, mas pensamentos como fruto de uma crítica, como fruto de uma influência acadêmica que o leva a refletir de uma outra forma e aí ele se afasta da igreja. Item 3, a análise crítica e racional seria a luz que haveria de guiar o homem para o conhecimento da verdade. Olha aí um outro problema, uma análise crítica e racional. Então entra aí o racionalismo, a crítica para que o homem pudesse obter luz em si mesmo, para que ele pudesse ser guiado para o conhecimento da verdade. Então, você vai ver que o iluminismo ele tem características terríveis, características malignas, que vieram a influenciar, a partir do século XVII, o mundo de forma geral, o mundo acadêmico, e isso aí se infiltrou e tem consequências na igreja. Item 4, revolta contra a religião institucionalizada. Então, aí houve uma revolta exatamente porque a religião institucionalizada, tanto o protestantismo como o catolicismo em menor intensidade, acaba trazendo uma ideia que, no momento, para eles, era uma ideia de que a igreja dominava. Então, eles vão se revoltar contra a igreja, vão se revoltar contra os pensamentos e os ensinos adquiridos na igreja. Implicações, então, do iluminismo. Então, com esse pensamento racional, de autoconhecimento, não precisamos de Deus, não precisamos da igreja, então isso vai implicar. Implicar em quê? Primeiro, surgimento do deísmo, principalmente na Inglaterra. O deísmo, então, era uma doutrina, um pensamento que ensinava o seguinte: os deístas queriam manter a crença na existência de um Deus. Então, eles não eram ateus 100%. Então, essa ideia de manter a crença na existência de um Deus, porém um Deus totalmente antibíblico. Tá? Mas eles diziam que Deus criou o mundo como se fosse um relógio. Olha que pensamento. Deu corda nesse relógio e deixou o mundo funcionando sozinho. Então, esse pensamento chamado deísmo, essa forma de analisar a Deus, né, que foi muito forte ali na Inglaterra, então tem esse pensamento. Então, eles creem na existência de um Deus, porém um Deus criador, que ele realizou toda a sua criação, criou todo o universo, criou todos os planetas, o planeta Terra, logicamente, mas isso tudo é como um relógio. Sendo um relógio, ele colocou para funcionar e a função dele deixa de existir. Então, no item 3, aí, olha, por isso Deus não entra nesse mundo, pois o mesmo se perpetua. Então, eles estão dizendo, através desse ensino, né, dessa heresia, vamos dizer, chamada de deísmo, que é fruto do iluminismo, que o Deus mesmo, o Criador, que criou este grande relógio, ele não entra mais nesse mundo. Não há necessidade, porque ele criou de uma tal forma que o mundo ele tem autoexistência
e auto se perpetua, então não há necessidade mais da interferência divina. Então, fruto, então, do pensamento iluminista. Ok? Então, o deísmo, ele é um pensamento que ainda nós encontramos nos dias de hoje e até mesmo pode penetrar em algumas igrejas. Ainda sobre as implicações. Veja só, a Bíblia começa a ser questionada. É lógico que com todo esse racionalismo, com todo esse pensamento de autoconhecimento humano, surge então a ideia do deísmo, existe um Deus, mas ele construiu tudo como uma máquina, e isso funciona naturalmente, ele não precisa interferir. E vem a Bíblia, né? A Bíblia começa a se questionar. Então, veja aí primeiro questionamento a causa desses pensamentos iluministas com base na razão. Não existe 4.2. Deus não viria a este mundo para se tornar um de nós. Então, eles vão contestar os milagres, eles não creem em milagres, e ainda no item 4.2, que é o mais sério, que Deus não viria a este mundo para se tornar um de nós. Então, aquela ideia da encarnação de Jesus, o Deus conosco, Emmanuel, não tem sentido mais por causa dessas implicações. Então, vejam só, o iluminismo vai devastar a fé cristã, vai destruir a fé cristã, para que, então, aqueles que creem nessa filosofia iluminista vivam uma vida independente, uma vida baseada na razão, no autoconhecimento. O homem é suficiente, e então eles não creem mais na atuação divina. Então, Deus não viria a esse mundo, não tem sentido. Se Deus é criador, e se Deus realizou todas as coisas, e está tudo em funcionamento, não há necessidade de Deus vir. Então, usando a lógica, usando a razão, eles chegam a essa conclusão. 4.3. Qual a origem das histórias da Bíblia? Começa-se a questionar a origem das histórias da Bíblia. Então, a partir desse momento, a tarefa do intérprete começa a ser como a Bíblia foi feita. Então, ele não se preocupa mais em buscar no texto a verdade contida no texto, mas ele começa, então, a analisar cientificamente e racionalmente como a Bíblia foi feita. Então, o foco sai do texto para a produção desse texto. Então, até então, o foco em se estudar a Bíblia estava em retirar do texto o que o texto queria dizer, o que Deus tinha para nos ensinar, ou o que Deus tem para nos ensinar através daquele texto. Então, o iluminismo ele vem trazendo esse questionamento, e então o homem começa a refletir desta forma. Então, o foco não está mais no texto, mas o foco está em como isso aconteceu, como as histórias da Bíblia foram escritas. A interpretação começa a se envolver com essa ideia da constituição da Bíblia. Então, é uma questão complicada que tem origem, então, no iluminismo. O surgimento, então, do liberalismo. Então, o que acontece? Então, nós estamos aí em progresso na história, século XVI, XVII, XVIII, iluminismo entrando, ideia da razão, e aí, logicamente, nos próximos séculos, começa-se a questionar, e vai surgir, então, o liberalismo. Então, e essa teologia liberal, ela está presente nos dias de hoje, inclusive. Então, vejam os males causados pelo iluminismo. Então, já são séculos e séculos em que o homem está questionando a verdadeira teologia. Então, surge o liberalismo. Então, vejam aí no item 1. O método científico tem que ser neutro.
Então, para você estudar a Bíblia, você não pode entrar com pressupostos, por exemplo, de que Deus existe, de que a Bíblia é autoritativa, você não pode entrar com pressupostos de que a Bíblia é inerrante, de que a Bíblia é infalível, você não pode entrar dessa forma. Então, você, pelo método científico, vai entrar para estudar a Bíblia, para questioná-la. Então, tem que ser neutro. A ideia do método científico é ser neutro, porque o cientista tem que estar aberto para aceitar os resultados da sua própria pesquisa. Então, vejam só esse pensamento liberal. Então, no pensamento liberal, na teologia liberal, no liberalismo, eu entro para estudar a Bíblia, eu sou um intérprete da Bíblia, mas eu preciso, então, fazer uma análise científica. Então, para isso, eu tenho que romper com os meus pressupostos. Item 2, começa-se a criticar o método gramático histórico, porque, como nós vamos ver aqui mesmo, antes do Iluminismo, principalmente lá no século IV, na escola de Antioquia, depois na Reforma, século XVI, o método histórico, o método gramático histórico ou histórico gramatical passa a ser o método por excelência que deveria ser usado para estudar a Bíblia. Mas o que acontece? O liberalismo vai questionar. O liberalismo vai questionar o método gramático histórico ou histórico gramatical e criticar toda a história da igreja. Então, vejam, do século IV até o século XV, século XVI, a metodologia de estudo da Bíblia era baseada no método histórico-gramatical. Então, o iluminismo leva a esse questionamento e o surgimento do liberalismo, da teologia liberal, vai criticar ainda mais esse método. Então, eles vão dizer o seguinte: você não pode partir para uma interpretação da Bíblia com os seus pressupostos. Então, o que são pressupostos? Aquilo que você crê. Então, sobre a existência de Deus, sobre um Deus que realiza milagres, sobre a primeira vinda de Jesus como Senhor e Salvador. Você não pode ler a Bíblia já com essas ideias. Pelo contrário, você tem que criticar a Bíblia, você tem que analisá-la cientificamente e friamente. Então, por isso que eles vão criticar o método gramático histórico ou histórico gramatical, porque o método histórico gramatical, como nós vamos ver aqui, ele parte de princípios e de dogmas que nós cremos. Tá? E aqui continua, né? Exatamente por que eles começam a criticar, né? Esse método e a história da igreja? Exatamente porque era controlada pelo dogma, pela teologia. Então, o método gramático histórico, ele tem essas premissas, então ele tem um dogma, ele é controlado pelo dogma. Então, como nós vamos ver, o método histórico-gramatical, ele já parte de alguns princípios que são imutáveis. E o liberalismo não aceita isso. O liberalismo, a teologia liberal, vai dizer o seguinte: não, você não pode partir desses dogmas, dessas crenças já afirmadas. Muito bem, caminhando aqui, nós vamos ver, então, essa questão do liberalismo ainda, né? Mostrando o seguinte: aí surge por causa desses questionamentos do método histórico-gramatical, vai surgir um método que era verdadeiramente científico. Então, vamos sair dessa ideia de que a Bíblia é verdadeira, de que a Bíblia é inerrante, de que a Bíblia foi inspiração divina, e vamos, então, partir para um método de contestação, de análise científica. Então, nesse caso, o intérprete tinha que esquecer as questões teológicas e tinha que neutralizar a sua crença e se aproximar do texto bíblico, disposto a ouvir
qualquer que fosse a solução que a razão e os métodos de interpretação trouxessem. E olha só que problema. Esse tipo de ideia é o que está nas universidades do mundo. Então, nas universidades, quando se fala de interpretação da Bíblia, eles escolhem um método neutro. Para eles, o método neutro é científico. E agora você começa a entender, então, como nós já comentamos alguma coisa na aula anterior, o motivo pelo qual muitos jovens, quando até o ensino médio, eles estão na igreja, louvando ao Senhor, servindo ao Senhor, participando da obra do Senhor. Quando entram para a universidade, eles se tornam jovens críticos. Por quê? Porque a universidade vai mudar o pensamento do jovem. Então, antes, ele foi ensinado, ou deveria ter sido ensinado, porque a Bíblia recomenda que nós devemos ensinar a criança exatamente para que ele não seja influenciado por esses pensamentos externos. Então, esse jovem agora ele vai sair da igreja, entre aspas, vai para a universidade e a sua fé começa a ser questionada. Então, os seus professores vão ensinar esse método científico. E o método científico, como nós já dissemos, ele vai por essência, por efeito do próprio método, por característica do próprio método, questionar a Bíblia. E quando você questiona a Bíblia, você vai questionar o seu pastor, você vai questionar a sua igreja, você vai questionar os seus pais. Por que há essa mudança, então? Porque há uma mudança de metodologia de interpretação. Enquanto na igreja nós aprendemos o método gramático histórico, na universidade o jovem vai confrontar esse método, porque ele deixa de interpretar a Bíblia da forma correta para interpretar cientificamente. Mudou-se, então, o método, a interpretação também vai mudar. Logo, o jovem vai questionar a existência de Deus e vai, então, se desviar da igreja, e isso é o que nós temos experimentado em muitos lugares. Então, é algo que nós devemos nos precaver. Então, o que é o método? Agora, falando mais especificamente sobre o método, né? O que é o método histórico-crítico? Então, importante nós guardarmos essa informação. O método histórico-crítico é um método de interpretação das escrituras sagradas que pressupõe a libertação de premissas dogmáticas e que adota a razão como principal critério de avaliação do texto bíblico. Então, vejam como ele é realmente astuto, esse método. Então, você vai ter que destruir a sua fé, os dogmas, aquilo que você acredita, e você vai, então, se pôr diante das Escrituras, tá? Com a libertação dessas premissas dogmáticas, essa libertação de premissas dogmáticas é exatamente você deixar a fé, aqueles princípios fundamentais da fé, para você, então, analisar de forma neutra a palavra. E que adota a razão como principal critério de avaliação do texto bíblico, como se o homem fosse capaz de, pela razão, discernir as coisas de Deus. Então, esse é um problema muito sério do método histórico-crítico, e, repito, esse é o método por excelência nas universidades e, infelizmente, em algumas faculdades de teologia. Então, é por isso que alguns jovens vão fazer teologia e se desviam também, mas o pastor que não está orientado, que não está informado sobre isso, então ele começa a questionar a teologia e não o método de interpretação. Então, muitos pastores são contra o estudo da teologia, exatamente por isso, porque
quando entra para um método de interpretação crítico, histórico-crítico, vai trazer confusão na mente do jovem. Ele vai começar a discutir, ele vai começar a questionar o seu pastor. Então, qual é a conclusão lógica do pastor? A teologia destruiu a fé da minha ovelha, do membro da minha igreja, do jovem da minha igreja. E aí o pastor generaliza e vai dizer: não há necessidade de fazer teologia, não façam teologia, porque a teologia vai destruir a sua fé. É por isso, porque algumas faculdades teológicas, principalmente as faculdades teológicas católicas e algumas evangélicas, então nós temos que tomar muito cuidado com isso. Os professores, os mestres, têm essa tendência de usar essa metodologia de interpretação bíblica. E como nós estamos vendo, essa metodologia não é de Deus, ela não está em linha com a palavra. E as ferramentas usadas, então, pelo método histórico-crítico: arqueologia, antropologia, geografia, história, contexto, ou melhor, crítica textual, que seria a alta crítica, ou seja, analisar a fundo aquilo que está em termos de escrita. Então, a alta crítica vai questionar os milagres, vai questionar a ressurreição de Cristo. Então, a crítica textual aí ela é destrutiva. E ainda crítica literária. Então, todas essas ferramentas legais, vamos dizer assim, são usadas. Entretanto, as premissas são complicadas. Por quê? Porque as premissas partem da ideia de que a Bíblia não é autoritativa, de que a Bíblia contém erros, e então aí você vai ter uma confusão terrível. A adesão ao método histórico-crítico. A adesão a esse método ocorre pelos adeptos das ciências humanistas, principalmente o racionalismo. Então, você vai ver que esse método, na verdade, ele tem origem lá no iluminismo, e ele começa a se desenvolver, e você vai ter sempre os seus adeptos. Então, o ideal seria que ninguém aderisse a esse método, mas, pelo contrário, a maioria vai aderir ao método histórico-crítico, porque é um método, por excelência, científico e, para eles, um método neutro. Só que, repito, esse método vai destruir a fé do cristão. Tá? Então, principalmente, esses adeptos das ciências humanistas e do racionalismo. Então, isso você vai encontrar fatalmente nas universidades, e esses métodos vão destruir a fé dos nossos jovens. Por isso que nós temos que conhecer isso para protegê-los, para orientá-los e para conversar com eles no mesmo nível que os professores universitários conversam. Senão nós teremos a triste realidade de perder alguns jovens. Então, a oposição ao método histórico-crítico. Graças a Deus que surgiu os opositores, senão hoje eu não sei como nós estaríamos na nossa fé. Então, essa oposição vai ocorrer pelos reformadores. Então, é a chamada reforma protestante, que acontece ali entre o século XV e o século XVI. Na verdade, mais especificamente, no dia 31 de outubro de 1517, é que Lutero, então, rompe com a Igreja Católica e fixa na Catedral de Wittenberg suas 96 teses, destruindo, então, aquela doutrina impositória das indulgências do catolicismo. Então, vejam só, o protestantismo, nós devemos aos protestantes do século XV e século XVI. O século XV eu estou citando porque nós temos os precursores da reforma. Então, na verdade, a reforma ela vai eclodir no século XVI, 1517. Mas, antes disso, já existiam homens levantados por Deus que estavam
buscando já uma interpretação correta da palavra de Deus. Então, essa ideia aí, que ocorre com os reformadores, cujo princípio básico era só a escritura. Então, a Bíblia passa a ser, ou ela continua sendo a regra de fé e prática. Então, nós precisamos agradecer a Deus e louvar a Deus pelos reformadores. Por que estou dizendo isso? Porque eu já vi irmãos comentando a respeito criticando a reforma, criticando os reformadores, criticando a teologia. Por que isso acontece? Porque eles não conhecem a história. Quando nós conhecemos a história da igreja, nós vamos entendendo que esses homens foram fundamentais para que a Bíblia chegasse até nós e nós tivéssemos um método de interpretação que trouxesse a vontade de Deus para nós. Premissas do método histórico crítico. Veja só, a inerrância bíblica é um erro. O que significa dizer? Que essa ideia de que a Bíblia é inerrante é uma falácia. Isso não pode ser aceito dentro do método histórico-crítico. Então, veja só, isso é muito sério. Quando você parte do princípio que a Bíblia contém erros, você destruiu todo o pensamento interpretativo de uma interpretação correta. Porque você vai entrar com um pressuposto de que a Bíblia ela contém erros. Então, esse é a principal premissa do método histórico-crítico. Item 2, Deus não é o autor da revelação. Olha só que problema seríssimo nesse método. Deus não é o autor da revelação. Se Deus não é, portanto, nós não temos revelação nenhuma. Então, a Bíblia não passa pelo crivo de uma escritura sagrada, mas sim um livro qualquer. Neutralidade com o texto. Então, por que o intérprete tem que ter essa neutralidade? Porque ele vai ler a Bíblia de forma científica. E, repito, se a forma é científica, nós temos que, então, olhar para os escritos, para os textos bíblicos, com uma forma crítica. Item 4, evolução do significado. Ou seja, os significados mudam com a história. O que significa isso? Então, veja, quando Deus escreveu, o Espírito inspirou as Escrituras e moveu os autores para escrever tais Escrituras, esse texto bíblico ele teve um significado para aqueles primeiros ouvintes. Porém, no pensamento do método histórico crítico, esses significados vão mudando no decorrer do tempo e da história. Então, isso é um problema. Então, o seu significado, que Paulo quis dizer na sua primeira carta aos Coríntios, ali no primeiro século, se ali teve um significado que nós, interpretando hoje, nós vamos ter um outro significado, nós vamos entrar em conflito. Então, por exemplo, nós poderíamos dizer, e os liberais usam desse argumento, nós poderíamos dizer que o homossexualismo que Paulo está condenando foi um momento cujo significado era para a igreja de Corinto. Devido à evolução, devido, então, à mudança de pensamento, devido ao decorrer do tempo na história, o homossexualismo hoje não pode ser visto como era visto por Paulo. Então, eles entendem que os textos eles têm uma evolução. Então, aquilo que significou no passado não significa a mesma coisa hoje. E isso é uma porta aberta, então, para as grandes heresias. Consequências, então, desse método histórico crítico.
Logicamente que não poderia ser outro, a não ser o que? Enfraquecimento da fé, desconstrução da oração. Se Deus não é o autor da Bíblia, se Deus não é aquele criador que está em atuação, mas é aquele que criou e deu corda no relógio, então você não tem sentido a oração. Então, por que orar? Por que orar pedindo a Deus a cura se milagres não existem? Então, desconstrução da oração. 3, irracionalidade dos milagres, aquilo que nós dissemos. Então, eles vão analisar os milagres racionalmente. E nós partimos do princípio de que os milagres existem. Item 4, valorização da palavra humana. Então, aqui quem tem autoridade é o homem e não Deus. Afirmação dos processos evolutivos de interpretação. E aí entra o evolucionismo versus criacionismo. Então, vejam, os nossos jovens que estão nas universidades estão enfrentando esse conflito. Valorização da interpretação própria. Então, eu não vou tirar do texto o que o autor quis dizer, mas o que leva em conta é a minha interpretação. Então, por exemplo, aquela mesma ideia da análise da pintura de um quadro. Então, nós estamos no museu e tem lá 10 quadros, eu vou para um quadro e faço a minha análise e vou, então, tornar interno dentro de mim o meu pensamento a respeito daquele quadro. Então, vou dizer, esse quadro, ele me mostra isso, isso e isso. Aí um outro vai analisar o mesmo quadro e vai dizer, não, para mim esse quadro mostra isso, isso e isso. Então, essa ideia de interpretação própria que você encontra nas artes, eles querem, através do método histórico crítico, trazer a mesma ideia para a interpretação da Bíblia. E item 7 é o que nós temos hoje, infelizmente, somando tudo que você tem visto, principalmente os adeptos de YouTube, que começa a ouvir todo tipo de pregação, você vai ter uma Babel teológica da interpretação. Então, você não tem um norte, mas se alguém prega sobre alegoria, você bate palma, porque você entende que aquela revelação que a Bíblia não está dizendo, mas o pastor, por ser autoridade, trouxe, você vai entender que aquilo é de Deus. Aí vem alguém fazendo uma crítica bíblica, você começa a assistir os documentários da TV que vem com essa ideia do histórico crítico, e você fala, poxa, então a ideia da ressurreição de Jesus não é bem assim. A cura da mulher hemorrágica não é como a Bíblia está dizendo, ou seja, você começa a enxergar cientificamente alguma coisa. Então, nós temos aqui uma Babel teológica, e vem aí os pastores da teologia liberal, teísmo aberto. Não sei se vocês já ouviram falar no teísmo aberto. Teísmo aberto é um ensino que diz o seguinte, que o futuro está indefinido. Por quê? Porque Deus não conhece o futuro. Então, por isso, o futuro está em aberto, é o teísmo em aberto. Se você crê no teísmo aberto, que é fruto do liberalismo, que é fruto do iluminismo, que é fruto de uma interpretação científica, você, então, vai detonar os atributos de onisciência de Deus, por exemplo. Porque se Deus é onisciente, ele está dominando toda a eternidade e ele é um Deus que conhece o tempo kairos e não somente o tempo cronos. O tempo cronos é de cronologia. Então, por exemplo, hoje é dia 27 de fevereiro de 2021. Isso é cronologia. No nosso cronograma está marcando esse tempo, esse dia de hoje, o horário que nós estamos. Porém, Deus, ele vê o todo. Deus está no kairos, no tempo oportuno. Ele não se limita ao tempo cronos. Ele é um ser atemporal. Então,
se você começa a interpretar dizendo que, crendo no teísmo aberto, de que Deus não conhece o futuro, você está detonando os atributos divinos, principalmente a onisciência e o conhecimento de Deus. Muito bem, assim nós terminamos a primeira parte. Vamos dar um intervalo de aproximadamente 10 minutos e retornaremos então com a segunda parte, em que nós vamos falar sobre o método histórico gramatical.